Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20. João capítulo 20, nós iremos caminhar do versículo 24 ao versículo 29. João 20, 24 ao 29. Preste atenção no texto para que faça sentido o que será pregado em seguida. Diz assim, 20 e 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Deus, é a tua palavra que lemos, e o Senhor quem disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Fale conosco aqui nessa noite, alimente a nossa alma, o nosso coração, ajuda-nos, Senhor, a crer, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações de maneira tão especial, que saiamos daqui, Deus, convictos de que o Senhor preparou essa noite para falar de uma maneira doce sobre as nossas vidas e o nosso coração. Eu repreendo também a dispersação, a desatenção. Não deixe que as mentes que aqui estão sejam assaltadas, levadas cativas deste lugar, mas que essa meia hora que teremos para a exposição da palavra seja toda do Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Se assente, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Meus irmãos, a mais absoluta atenção, por favor. Eu quero falar ao coração de vocês sobre este tema: Tomé, a fé e o Cristo. Tomé, a fé e o Cristo. Dos 12 discípulos do Senhor Jesus, nós temos 6 que você concordaria comigo que eles são mais conhecidos. Nós temos outros 6 que sabemos muito pouco sobre eles. Os 6 conhecidos, obviamente, começamos falando sobre Pedro, Tiago e João, são os 3 mais conhecidos. O 4º mais conhecido é Mateus, afinal de contas ele escreveu um evangelho. O 5º mais conhecido é Judas, e não por um motivo nobre, mas é aquele que traiu o Senhor. E o 6º mais conhecido, sem dúvida alguma, é Tomé. Mas não por um motivo nobre também, mas porque ele é tido como o sem fé, o homem que não creu, um discípulo que parece ser menor em relação à fé aos demais discípulos. Mas vamos examinar essa história aqui nessa noite. Vamos entrar por essa história, vamos pensar sobre ela. Eu não sei se você já teve a sensação de que a sua fé não era verdadeira. Talvez você olha para as pessoas ao seu lado em alguns momentos, e você vê essas pessoas crendo, e fatalmente você está cheio de perguntas, e aí isso te leva a pensar que você não deve crer da maneira correta. Eu quero te dizer aqui nessa noite que isso é mais comum do que você imagina. Por vezes, poucas, eu me deparo com pessoas que às vezes eu aconselhando e conversando, eles dizem assim: mas eu queria acreditar como o senhor acredita.
E eu tenho que perguntar, como que você acha que eu acredito? Você acha que eu não tenho as minhas perguntas? Você acha que eu não tenho as minhas dúvidas? Você acha que eu não tenho as minhas questões? Você acha que eu não tenho momentos que eu preciso clamar e dizer, Senhor, eu não estou entendendo? Meus queridos irmãos, essa história aqui é uma história que apresenta isso. Alguns, no intuito de transparecer espiritualidade, na ânsia de refletir uma vida que não existe, eles forçam dizendo que estão entendendo tudo, que estão aceitando tudo, que compreendem tudo. Todo mundo que supõe fé, todo mundo que diz ter fé, em algum momento, sentiu que era incrédulo, sentiu que não estava crendo da maneira que deveria crer. E essa pessoa, ela é levada por esse sentimento a acreditar que ela de fato está distante do seu Deus. Eu me lembro de relatos bíblicos de homens, como por exemplo Abraão, que é chamado pai da fé, mas que também num momento, assim como nós, titubeou e ouviu o conselho da sua esposa e avançou quando não deveria avançar. O próprio Isaac, filho de Abraão, quando ele chega numa cidade estranha, ele mente por medo da sua vida, ele vai titubear na sua fé e não vai acreditar da maneira correta. Moisés, que eu falei na semana passada, no culto das 18, quando ele foi chamado por Deus, ele disse ao Senhor que ele acreditava que não conseguiria. Moisés também passa por isso. Davi, no momento quando ele está sendo perseguido por Saul, ele vai para o território dos filisteus para buscar ajuda entre os inimigos. Quando ele vê que fez coisa errada, ele começa a babar na barba e arranhar o portão para fingir de louco, porque a fé estava frágil e ele correu para onde não devia. Quando nós olhamos para a história, por exemplo, de Elias, que eu preguei outro dia recentemente, um homem também cheio do poder de Deus, mas que no momento da sua vida desejou a morte. Como nos esquecermos de Pedro, que bateu no peito dizendo que iria até o final com o Senhor Jesus, mas por 3 vezes negou o Senhor. Ou mesmo Paulo, que a gente sabe que tem muitas poucas falhas na sua fé, mas ele demonstra em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele ora por 3 vezes sobre um espinho da carne, um problema, uma questão, uma falha que existia, e ele precisava da ajuda de Deus e percebia que se Deus não o ajudasse, ele não saberia o que fazer. Meus queridos, ter a nossa fé vacilante é mais comum do que você imagina. Ter a nossa fé com perguntas, dizer para o Senhor, me explique, Senhor, me mostre, Senhor, me ajude, eu preciso ver algo. Isso é mais comum do que a gente imagina. Quem afirma o contrário disso, na verdade, costuma ter uma vida plastificada. Alguém, como eu disse, que exala uma espiritualidade que não existe. Eu não prego para robôs aqui nessa noite. Eu prego para seres humanos que, assim como eu, têm as suas questões. E esse relato aqui, a história desse homem, é exatamente um homem que tem as suas questões. Eu sei que você, como eu, muitas vezes a gente é ensinado a acreditar que Tomé não é um exemplo a ser seguido. É porque nós resumimos a história desse homem apenas ao relato dessa passagem. Olhe para cá. Nós acreditamos que a narrativa de Tomé, ela só se encontra em João capítulo 20, mas não. A história desse homem aparece em pelo menos 3 passagens. 3 narrativas que demonstram para nós um pouco do caráter de Tomé. E eu quero abordá-las para chegar no texto que li. A primeira delas está em João capítulo 11, lá na história da ressurreição de Lázaro. Quando o texto diz para nós que Jesus é chamado para socorrer ao seu amigo, a Escritura diz que Jesus não vai, mas num segundo momento Jesus decide ir. Olhe para cá. E quando Jesus toma essa decisão de ir, os discípulos se lembram que a última vez que Jesus esteve em Betânia, Jesus correu o risco de morte. Os homens que ali estavam quiseram apedrejar a Jesus. Logo os discípulos pensam, se a gente voltar, Jesus vai morrer. E aí em João capítulo 11, versículo 16, Tomé toma a palavra. E ele diz, vamos e morramos com ele, se necessário for. Tomé é esse homem. O homem que não parece tão incrédulo como você achava que era. O homem que está disposto a dizer, nós estamos com ele ou não estamos? Nós vamos com ele ou não vamos? Nós vamos deixar ele sozinho? Ele toma a decisão de voltar e ele vai ir sozinho. Talvez você não sabia disso. Mas Tomé é esse homem corajoso, esse homem que toma a frente. João capítulo 14 tem um segundo cenário. Quando Jesus está nas suas últimas instruções aos discípulos, ele começa no versículo 1 do capítulo 14 com um discurso maravilhoso, falando que eles não deveriam ficar com o coração preocupado, porque ele estava indo ao Pai preparar moradas, preparar um caminho.
Nesse momento Jesus diz assim, preste atenção: o caminho que eu sei que vocês sabem qual. Aí o texto mostra para nós, aqui nessa hora, que Tomé toma a palavra no versículo 5 e diz assim: Senhor, nós não sabemos qual que é o caminho, fala para nós para sabermos. Eu fico imaginando os outros discípulos escutando Jesus falar de um caminho que eles não sabem qual que é, mas os outros discípulos faziam questão de fazer cara de quem está sabendo. Não, amém, glória, estou entendendo, eu não tenho dúvidas, está tudo claro para mim. Só que o Tomé mostra que não, quando ele diz: Senhor, nós não sabemos. Como quem diz, eles estão com medo de perguntar, eles estão com vergonha de dizer que não entendem, mas eu não. Eu tenho questões, eu tenho dúvidas, e quando eu tenho dúvida eu pergunto. E ele diz: Senhor, me fala. E aí Jesus responde no verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé é o homem que arranca de Jesus uma das suas falas mais conhecidas, porque esse homem ousou em perguntar, dizer: Senhor, eu não estou entendendo. Ele é esse homem que quando se vê numa situação que ele não sabe o que fazer, ele fala, ele é franco, ele é honesto. Uma das expressões que eu mais uso nesse púlpito é honestidade. E uma das maiores procuras de Deus em meio aos homens desse tempo são homens honestos com Ele, que são capazes de entrarem neste lugar e dizer: Senhor, eu estou passando isso, e eu preciso da sua ajuda. Eu não estou aqui para fingir, eu não estou aqui para dizer que eu estou entendendo tudo, eu estou aqui para dizer que eu preciso do Senhor, eu preciso do seu auxílio. Aí chega o terceiro lugar, a terceira passagem, o terceiro momento, que é o texto que lemos. Mas eu preciso te lembrar que Tomé, ele dedicou 3 anos e meio da sua vida a Jesus. Tomé, ele encontrou em Jesus um sentido para a sua vida. Jesus lhe deu esperança, Jesus lhe mostrou um caminho, Jesus realizou pela vida de Tomé milagres, sinais. Tomé expulsou demônios pelo nome de Jesus. Jesus era a sua vida. A vida de Tomé é andar com Jesus, olhar para Jesus, tocar em Jesus, falar com Jesus, escutar a Jesus. Era tudo que Tomé tinha, era a vida dele. Essas coisas tornaram-se o único sentido real para a vida de Tomé. Aí um dia, o sentido da vida dele foi arrancado dele. Levaram ele, prenderam ele, açoitaram ele, o crucificaram numa cruz, e ele foi sepultado numa tarde e noite de uma sexta-feira. Tomé entra agora num processo terrível de luto. E você sabe o que é o luto? O luto é difícil, o luto é demorado, a morte dói, a morte nos consome porque não queremos perder ninguém. Ninguém quer perder. A gente quer que as pessoas durem para sempre. E Tomé entra nesse processo. Mas eu sei que o luto é o processo natural da vida, não é? Todo mundo sabe, embora a morte seja um problema, que o indivíduo vai morrer, a certeza que temos. E aí, quando Tomé começa a trabalhar na sua mente, que o sentido da vida dele foi embora, no domingo seguinte, começa a se espalhar a partir de umas mulheres, que ele não está morto mais, que ele ressuscitou. Algumas mulheres dizem que o túmulo está vazio. Alguns discípulos no caminho de Emaús contam que viram o Senhor. Você imagina o coração desse homem, aquele a quem ele devotou a sua vida, agora começa a ter notícias por aí que ele está vivo, e andando por aí, aparecendo às pessoas. 8 dias se passam, e os discípulos estão reunidos, trancados. E o texto diz que de repente Jesus aparece. Ele não destranca a porta. Ele não é um espírito, isso é um erro, isso é uma mentira. Ele é um corpo glorificado. É possível tocar nele, espírito você não toca.
Mas ao que parece, ele atravessa paredes, porque ele está acima das leis da física. E ele apresenta-se no meio dos seus discípulos. Só que a Bíblia nos dá um detalhe, que lá, entre os 12, que não eram mais 12, era 11, porque não tinha mais Judas, mas não é mais 11 também nesse momento. São 10, porque a Bíblia diz que Tomé não está. O texto diz que ele se apresenta e Tomé não está. E ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. E aqueles homens tocam em Jesus. Aqueles homens confirmam que é o Senhor. Eles mostram para Jesus mostra para eles a mão furada, o lado que foi traspassado pela lança do soldado. O texto diz que quando Tomé se reencontra com os outros discípulos, o texto que lemos diz que a primeira coisa que os outros 10 diz para ele: Tomé, nós vimos o Senhor. É verdade. Nós tocamos nele. Ele está vivo. Nós vimos ele. Agora eu te pergunto, se coloca no lugar do Tomé. Imagina as perguntas, o conflito, o que vem na mente desse homem. Por que eu não estava aqui? Por que foi quando eu saí? Por que aquilo que eu aguardava, aquilo que eu ansiava, aquilo que eu desejava, aconteceu e eu não desfrutei? Você acha que esse homem não entra num conflito de dúvidas e perguntas? Certamente você já passou por isso. Momentos que você se perguntou dizendo: por que eu não estava? Ou por que eu estava? Por que eu fiz? Ou por que eu não fiz? Por que eu falei? Ou por que eu não falei? Certamente, como Tomé, as perguntas borbulham na nossa mente, em momentos que nós percebemos que uma oportunidade passou. Esse é o coração de Tomé. Aí no verso 25, eu não sei como você lê esse texto, mas eu acredito que você deve ler como uma afronta, quando ele diz assim: eu só acredito se ele aparecer de novo, e eu tocar nas mãos dele também, e eu também tocar no lado dele furado. Eu não sei se você enxerga nesse texto apenas incredulidade, porque a maioria da leitura que se é feita nesse texto é isso. Mas a pitada de incredulidade aqui, ela é carregada de um sentimento. Aqui não é apenas incredulidade vazia. Aqui é o desejo de alguém devotado a Cristo, desejoso de também ter uma experiência que os outros tiveram, de dizer que também quer vivenciar o que eles viveram. Ele estava nos 3 anos, ele também viu tudo. E por que ele ficou de fora? É esse o coração desse homem. O problema aqui não é que Tomé é um não crente, o problema aqui é que ele é humano. É porque ele é humano. Tomé é ser humano, e ser humano é fazer pergunta. Ser humano não é fingir que está tudo bem. Ser humano não é olhar para os discípulos e falar: legal que ele apareceu, eu também nem queria. Não! Ser humano é dizer: eu também quero isso, eu também desejo isso, eu também quero tocar, eu também desejo isso. Nós pegamos esse desejo dele e achamos que isso diminui ele. Nós pegamos isso e acreditamos que isso torna o incrédulo, que nós não devemos nos inspirar nele. Não. Uma semana depois, Jesus aparece no mesmo lugar. E a história é maravilhosa, porque a Bíblia diz: e agora Tomé está. E agora Tomé está, e Jesus aparece no mesmo cenário e diz: paz seja convosco. E o texto diz que depois de cumprimentar a todos, ele se volta para Tomé. Ele vai para Tomé. E ele chega em Tomé, próximo. E diz para Tomé: Tomé, está aqui a minha mão. Está aqui o meu lado. Toca. Sabe o que eu vejo nesse texto? É que ao contrário do que alguns acreditam, achando que fazer perguntas te afastam de Deus, não. Eu vejo no texto que as perguntas fez com que Cristo se aproximasse dele. Se ele não tivesse falado o que disse, ele seria só mais um naquela cena. Fazer perguntas é um problema para nós. Nós temos problemas com perguntas. Cristo não tem problemas com perguntas.
Nós temos problemas com dúvidas. Quando alguém vem falar com a gente dizendo que está com alguma dúvida, nós não sabemos o que fazer. Mas Jesus não é a gente. Jesus é esse que se aproxima e diz assim: eu estou aqui, pode tocar. Você está com um problema? Eu estou aqui para resolvê-lo. Você precisa tocar? Então toque. Você precisa que eu me aproxime? Eu me aproximo. Meus irmãos, outra coisa, Jesus diz assim para ele: olha, creia, mas bem-aventurado são aqueles que não precisam ver, mas creram. Eu não sei como você lê, vou dizer novamente. Se você acha que Jesus está dando uma lição de moral em Tomé, só essa vez, hein? Eu não sei se a sua leitura é essa, mas se for, ela é errada, porque Cristo nunca fez isso em outros momentos. Quando ele esteve de frente com alguém que pecou contra ele, ou que duvidou dele, ele jamais parou para dar lição de moral, para dizer para o oprimido que do jeito que ele está, que não serve para ele não descartou. O que ele coloca aqui é que num outro momento, acredita, que fica a experiência. Na próxima você não duvida. Na próxima você leva essa experiência. Os seus momentos de dúvida, não é que Cristo te repele, Cristo te aproxima e te encoraja para no próximo você acreditar, para no próximo você levar em consideração. Não é uma repreensão, não é um objetivo de diminuir a ele. Jesus se aproxima dele para dizer para ele que quando ele não vê, Cristo vem para abrir-lhe os olhos. Cristo vem para mostrar-lhe a sua vontade, a sua verdade. Meus queridos irmãos, as perguntas não te afastam de Cristo. Estar aqui com dúvidas, olhar para o cenário que nós estamos vivendo e perguntar as coisas, isso não te tira de longe, de perto do Senhor, muito pelo contrário, isso te aproxima do Senhor. Tomé não é um incrédulo, não é um incrédulo. Tomé é um discípulo. E discípulos é gente. E gente tem dúvida. Gente tem perguntas. Gente não entende as coisas. Gente por vezes são confrontados. Gente é instável. Gente chora. Gente começa o dia bem e termina mal. Ou começa mal e termina bem. Gente oscila. Nós somos assim. Nós somos Tomé. Gente que diz: eu vou morrer com ele. Mas daqui a pouco diz assim: eu preciso tocar nele. Gente que diz assim: eu creio nele. Mas daqui a pouco está dizendo: eu preciso que alguém ore por mim, porque eu estou me sentindo fraco, frágil. Eu preciso tocar nele. Sabe qual que é a verdade? É que a gente oscila. Mas as chagas, a mão furada, o lado furado não. Sempre estão lá, para a gente poder tocar quando a gente precisar. A nossa fé vacila, a nossa fé oscila, mas o Cristo que cremos é imutável. Ele continua o mesmo. Eu não sei se você se esqueceu de Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será as tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo, espada? Ele diz: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, ou nem qualquer uma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Quem te falou que as suas perguntas te afastam do Senhor? Nada nos separará do amor de Cristo. Quem te falou porque você tem dúvida, isso te afasta do Senhor? Nada nos separará do amor de Cristo. Nós temos problemas com perguntas, Ele não. Ele nos chama para perto e diz assim: vem cá, toca em mim. Toca em mim para você crer. Se você precisa disso para crer, eu estou disponível para você tocar. Se coloque de pé, em nome de Jesus. O Tomé, e eu ainda estou falando para que eu ore, a Bíblia não nos dá detalhes, mas segundo a tradição, o Tomé, depois do livro de Atos, ele se tornou um missionário lá na Síria, na Pérsia e na Índia. Esse homem que muitos acreditam que não crê, ele ganhou muitas pessoas para o Senhor. E ele foi assassinado pela causa de Cristo por lanças. Ele sofreu com lanças e morreu. Mas segundo os relatos da tradição cristã, até o final de quando essas lanças roubavam-lhe a vida do corpo,
ele anunciava sobre o Cristo Salvador. Tudo porque ele tocou, e quem toca sabe do que fala. Talvez aqui nessa noite a sua oração precisa ser essa: Senhor, eu preciso tocar no Senhor. E talvez você tenha vergonha de dizer isso, mas que você entenda, isso não é problema para o Senhor. Isso não é isso é questão para nós, mas para o Senhor não. Ele vai em nós e diz: toca, toca. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui não para transparecer para o Senhor uma fé inabalável, não para dizer para o Senhor que não temos perguntas. Temos, Senhor, e muitas, muitas. Por vezes, Senhor, nós não sabemos como será. Por vezes, Senhor, nosso coração oscila. Por vezes, Senhor, não entendemos o que está acontecendo. A gente fica olhando para o lado, dizendo: Senhor, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Ah, Deus, nessa noite o Senhor nos encoraja a nos mostrar que isso não é um problema para o Senhor. Não é, não é. Que o Senhor se aproxime de cada pessoa aqui nessa noite. Que o Senhor possa tocar, ó Deus, em nós, e nós tocarmos no Senhor, e perceber que as mãos continuam furadas, que o preço que foi pago ainda vale, que a cruz de Cristo também vale para os nossos dias. Não deixa, Senhor, não deixa que as dúvidas levem embora a nossa ideia de acreditar num Deus que nos entende. Quantas vezes, Senhor, somos levados e tentados a acreditar que o Senhor não se importa. O Senhor se importa, Senhor. O Senhor se importa. O Senhor conhece os nossos dilemas, as nossas fraquezas. O Senhor sabe que por vezes a gente tem dificuldade de crer. É por isso que a tua palavra diz que aquele que não tem fé, peça. Peça. A fé é um dom, a fé é um presente. Ajuda-nos, Senhor, a crer. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nós somos humanos, discípulos. Nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, Deus? Feche seus olhos, estenda suas mãos. Deus, nós te damos graças por essa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cantarmos canções ao teu nome. Obrigado por cada irmão e irmã que vieram aqui, Deus, para celebrarmos a Ti, juntos como igreja do Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor guarde essas vidas, o Senhor guarde esses corações. Que o Senhor nos conduza para uma semana debaixo do Teu cuidado. Livra-nos, Senhor, da maldade desse tempo. Livra-nos, Senhor, das enfermidades, ó Deus, que assolam os nossos dias. Guarda as nossas famílias. Guarda os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos idosos, as pessoas do grupo de risco. Guarda, Senhor, a nossa igreja, Pai. Guarda-nos, Senhor, de acreditarmos num Deus que não nos entende. Não, Senhor, tira isso do nosso coração. Leva-nos, ó Deus, para casa, sabendo, Senhor, que por mais que nós não temos todas as respostas, o que nos importa é que o Senhor se atenta para todas as nossas perguntas. E isso é maravilhoso. Um Deus que se importa. Que saiamos daqui com essa verdade. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. E dê um aplauso ao Senhor Jesus.